Só escuta. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Que trilha sonora melhor para começar o vídeo sobre esse livro aqui, ó, o 27º livro que eu li em 2021. Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, um clássico nacional do qual eu me lembrava muito pouco, só lá das minhas aulas de literatura. Quis reler esse ano e, rapaz, que fantástico! Você já vai entender o porquê desse patriotismo todo nesse vídeo, tá? Mas antes, alguns recadinhos apenas, né? Primeiro que eu só li esse livro por causa do desafio lá do Bruno, do canal Mais Uma Página, ok? Caso você não saiba o que tá acontecendo, eu vou te explicar rapidamente aqui. O Bruno convidou aí alguns amigos dele, eu incluso, né? Que são aí criadores de conteúdo aqui no YouTube, tá? Eu vou deixar o link pros canais de quem tá participando aqui na descrição, você precisa conhecer todos eles, ok? Cada um dos participantes do desafio do Bruno, que chama-se Livrando-se, pode escolher uma categoria para cada um dos outros participantes ler também durante o final de 2021 aí, né, nesse último semestre, né? Cada um teve que escolher um livro dentro de uma das categorias escolhidas por cada participante, e a minha categoria, que foi a primeira sorteada ali entre as categorias todas, é um livro que se passa em um momento histórico. E aí todos os outros colegas ali do desafio, né, tiveram que escolher livros para eles lerem dentro dessa categoria, e eu escolhi esse aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque isso aqui se passa ali no início da nossa república, né? Na verdade, eu achava, por causa de algo que me disseram lá nas minhas aulas de literatura do ensino médio e eu acabei talvez entendendo errado, né? Que esse livro se passava aqui no fim do Império e no início da República. Mas não, é só no fim da República, pegando ali algumas revoltas que marcaram o início desse período da história do nosso país, né? Mas tudo bem, se encaixa aqui perfeitamente também. É um grande momento histórico aqui para o nosso país, né? Se encaixou perfeitamente na categoria. Eu quero agradecer ao Bruno publicamente aqui pelo convite para participar do desafio, certo? E vamos conversar aqui então sobre o nosso autor aqui, o Lima Barreto, né? Um autor negro que nasceu em 1881, lá no Rio de Janeiro. A mãe dele, para você ter uma ideia da situação da família, era uma escrava que tinha sido liberta alguns anos antes, né, da abolição da escravatura aqui no Brasil. Então, assim, a família do Lima Barreto nunca teve uma situação de muito privilégio, de uma situação de muito conforto. Ela, a mãe do Lima Barreto, inclusive, morreu muito precocemente, né, quando ele era pequeno ainda e tal. Então, assim, a situação deles ali sempre foi muito feia. O Lima Barreto não conseguiu terminar os seus estudos, mas conseguiu se tornar um grande jornalista e um grande escritor nacional, né? Afinal de contas, tem várias obras aqui que nós consideramos clássicos nacionais hoje que foram escritas por ele. Eu consigo me lembrar aqui de cabeça, assim, de recordações do escrivão Isaías Caminha, se não me engano, é algo assim, né? E Clara dos Anjos, né? Mas tem muitas outras obras dele, inclusive compilações aí de contos completos e tudo. E, cara, realmente que obra espetacular ele nos deixou. Ele faleceu em 1922, muito novo, 41 anos de idade, né? Mas deixou pra gente uma obra gigantesca e ainda bem. Cara, aqui então, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, nós conhecemos a história do Policarpo, né? Que era um major aí do Exército Nacional, embora ele não pudesse ir para batalhas, porque ele não participava ali do exército propriamente dito, né? Na verdade, ele era um funcionário público que lidava com a burocracia nacional ali da época do início da República, né? Pensa bem, na época o Rio de Janeiro era a capital federal, né? Então ali, todo mundo que mexia com o governo federal de alguma maneira tinha que morar na capital, né? E o Policarpo Quaresma fazia parte daquilo ali, né? Ele trabalhava dentro, então, dessa grande organização que é o governo federal, né? E ele trabalhava com o exército, mas na parte burocrática, na parte administrativa, porque ele tentou servir o exército, mas a saúde dele não colaborou e ele não conseguiu passar lá no teste físico. Mas aí beleza, conseguiu fazer seus concursos públicos e conseguiu mamar na teta do governo, então tá lá agora, né, e trabalha em algum cargo lá específico, enfim. E não existe quem ame tanto o Brasil quanto o Major Policarpo Quaresma. A gente vem acompanhando aqui logo no início do livro o amor que esse cara sente pela pátria dele. E não apenas isso, rapaz, ele não apenas ama o Brasil e os brasileiros, ele também critica quem critica o Brasil. Dá uma olhada no que acontece aqui na página 88 dessa minha edição da Penguin Companhia, tá? Então tem algum funcionário ali de um gabinete próximo ao do Major Quaresma, né? E ele tá falando algo do tipo, quando é que eu vou poder ir pra Europa? Minha nossa, eu quero as minhas férias pra poder ir pra Europa, né? Aí, dá uma olhada no que diz aqui o nosso Lima Barreto, né? O Major não se conteve, levantou o olhar, consertou o pincenês, que é aquele óculinho pequenininho que fica só em cima do nariz aqui, né? Consertou o pincenês e falou fraternal e persuasivo. Ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros?
Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim. O Major Quaresma reconhecia sim que o Brasil tinha seus defeitos, mas dá uma olhada no que ele diz aqui, ó. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, era a sua opinião, a grande pátria do Cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Pensa bem, ele não se contentava em apenas amar o Brasil, ele queria fazer parte da cultura brasileira. Ele aprende, aliás, ele começa a aprender a tocar violão, porque ele queria conhecer as modinhas brasileiras, aquela música que é toda nossa. Ele não tava afim daquelas músicas europeias, entendeu? Ele quer música tupiniquim. E aí beleza, ele vai aprendendo a tocar violão ali, até determinado momento em que ele descobre que as modinhas que ele tocava, na verdade, não eram exatamente brasileiras, né? As composições talvez fossem brasileiras, mas a origem das modinhas não é do Brasil. E aí ele abandona completamente o violão, vai aprender a tocar uns outros instrumentos indígenas e começa a repudiar tudo aquilo que tem a ver com cultura europeia ou de qualquer outro país aí. Ele lia, rapaz, e lia muito, e lia apenas livros nacionais ou livros que falavam do Brasil, estudos internacionais falando sobre o território brasileiro, né? Então ele tinha uma biblioteca gigantesca de exaltação à pátria, e ele não aceitava de maneira alguma que viessem falar para ele sobre livros estrangeiros. No início do livro, então, o que o Policarpo Quaresma quer é trazer de volta essa cultura brasileira, né? Trazer de volta para os brasileiros esse sentimento de que nós precisamos valorizar o que é nosso. E por isso ele aprende o Tupi-Guarani, cara. E não apenas isso, ele vai praticando, né? E lá no trabalho dele, em que ele tem lá o gabinete dele, né? Dentro do governo federal, né? No Departamento da Guerra, tudo mais, no Ministério da Guerra, aliás. Ele começa a redigir documentos em Tupi-Guarani, só pra provocar, né? Mas era uma brincadeira, não era pra ter sido levado a sério, né? Muito bem, um dia um documento que ele escreveu em Tupi-Guarani foi parar lá na mesa do ministro. E aí deu uma confusão, porque ninguém entendia o que estava escrito e tal, e mandaram para alguns especialistas em língua, e sabe o que os especialistas disseram? Ih, rapaz, eu acho que isso aqui é grego, hein? Confundiram o Tupi-Guarani com grego. Quando descobriram que quem escreveu aquilo foi o Policarpo Quaresma, pensaram, quer saber? Esse cara aqui já deu o que tinha que dar, vamos aposentar de uma vez. Ele já tinha ali uma certa idade e tal, né? Beleza, se aposentou e comprou um sítio. Antes dele comprar o sítio, ele tinha tentado ainda, nessa questão do Tupi-Guarani, né? Mudar o idioma nacional, o idioma oficial do Brasil. Porque ele disse o seguinte, olha, português, cara, isso aí é de Portugal, né? A gente precisa de uma língua brasileira, e nós já temos uma. A língua original daqui é o Tupi-Guarani. Ele manda uma carta para o Congresso Nacional. Claro que ele é alvo de chacota. Sai em todos os jornais a carta do Policarpo ao Congresso Nacional e a resposta que os congressistas dão a ele dizendo, minha nossa, internem esse homem. Não é que interna um homem mesmo? Ele foi para um hospício. Tava sendo considerado louco, né? Porque ele só lia. Tem algumas semelhanças aí com o Dom Quixote, né? Do Miguel de Cervantes. Ele só lia. Começava a falar essas abobrinhas sobre o Brasil, né? Esse amor exacerbado à pátria e tudo mais. E toda a história do Tupi-Guarani pensaram, pronto, esse aí já tem 1000 parafusos a menos, né? Mandaram o cara pro hospício. Muito bem. Depois de um tempo lá no hospício, viram que ele já tava um pouquinho melhor e tal, né? Mas melhor coisa nenhuma, ele saiu de lá amando mais ainda o Brasil. Foi e comprou o tal do sítio que eu mencionei. O sítio chamava-se Sossego. E a intenção do Policarpo Quaresma naquele sítio era mostrar que nós não precisamos do grão que vem de outros lugares, da comida que vem de outros lugares. Nós conseguimos aqui no Brasil plantar de tudo. Aí ele começa as lavourinhas dele lá, né, bem pequenininhas, com muita dificuldade, porque a terra é péssima. Claro que ele não conta isso pra ninguém, né, porque ele tava querendo dizer que, na verdade, as terras brasileiras são as mais férteis. Mas quando ele vê, na verdade, a terra da chacrinha dele lá não dava pra nada. Bom, ele começa a plantar ali o feijãozinho, o milhozinho e tal, e é muito difícil que algo cresça. E quando começa a crescer, tem uma infestação, rapaz, de formigas, saúvas. Sabe aquela pequenininha vermelhinha que morde ardido, rapaz? Elas acabam com a plantação. Aí o Policarpo Quaresma fica desesperançoso, né? Fala, minha Nossa Senhora, o que é que eu vou fazer para mostrar que esse nosso Brasil tem o poder de ser uma grande nação? Bom, conversa vai, conversa vem. Ele acaba se metendo em uma enrascada gigantesca, que é a Revolta da Armada. Isso aconteceu durante o governo do nosso segundo presidente, né? Que foi o Floriano Peixoto. Né, Marechal Floriano Peixoto, aliás. Em meio a toda aquela confusão, o Policarpo Quaresma manda um telegrama pro presidente e fala o seguinte, olha, eu vou voltar pra capital, eu vou voltar pro Rio de Janeiro e vou ajudá-lo a acabar com esses baderneiros que querem o mal da pátria. Muito bem, Policarpo Quaresma vai então pra cidade do Rio de Janeiro, conversa com o presidente que já havia conhecido o Policarpo Quaresma, né, por causa de um tratado sobre a agricultura brasileira que o Policarpo tinha escrito. E ele fala pro Policarpo algo do tipo, nossa, mas você é um visionário, cara, você é o maior brasileiro de todos os tempos, que bom que você veio nos ajudar. Muito bem, com a ajuda do Policarpo Quaresma, o governo consegue aí acabar com a revolução, né, consegue trazer paz e tudo mais, né, mais ou menos, mas enfim, o governo consegue acalmar os ânimos ali. E o Policarpo, porque tinha recebido ali a confiança do presidente, né, ganha um cargo lá na penitenciária onde foram levados todos os revoltosos, né, todos os revolucionários. Quando ele chega lá, ele vê uns absurdos acontecendo, né? Porque na prisão,
aqueles caras que tinham começado a revolta, né, estavam sendo vistos como traidores da pátria, naturalmente, né? E por isso eles estavam sofrendo diversos maus tratos, assim, coisas horrorosas. E o Policarpo fala, mas peraí isso daí, rapaz, peraí. Esses caras aqui são brasileiros. Senhor presidente, o que é que tá acontecendo aqui? Ele imaginava que o presidente não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, senhor presidente, vem aqui, pare com isso, o senhor precisa fazer alguma coisa. E aí é que vem o triste fim do Policarpo Quaresma, que eu não vou contar pra você o que é, porque eu quero muito que você conheça essa história, ok? Eu sei que é um clássico nacional, todo mundo vê isso aqui em algum momento na escola, né? Embora talvez você não tenha lido o livro, você certamente já teve aulas de literatura sobre isso aqui, então talvez você saiba qual é o triste fim do Policarpo Quaresma, né? Mas eu não vou falar, ok? Se você não sabe, você vai ler. É triste mesmo, viu? O último capítulo ali é de partir o coração, rapaz. Mas ao longo do livro, a gente dá muita risada. O livro é engraçado, porque o Policarpo Quaresma é muito engraçado, e todos os personagens ao redor dele também, porque eles veem que ele tem, assim, alguns sinais ali de loucura, talvez, né? E eles falam mal do coitado do Policarpo Quaresma, né? Mas ele é só um cara incompreendido. Essa paixão toda dele pelo Brasil acaba se mostrando infundada no final, né? E mesmo ali tem algumas partes assim com algum alívio cômico, né? Cara, assim, uma leitura muito divertida, uma leitura rápida, tá? E sobre a edição aqui, rapidamente, a minha edição é da Penguin Companhia, que é um selo da Companhia das Letras, né? E olha só, tem muitas notas de rodapé, tá vendo? Tudo isso aqui, tudo isso daqui, isso aqui é nota de rodapé e acrescenta muito a leitura. Não são só essas notas que algumas editoras colocam por aí, né? Pra dizer que tem nota, pra dizer que tem texto de apoio e tal, né, para cobrar mais caro, mas não. Isso aqui tem muita nota, alguns textos de apoio, mas que são muito bons, né? Melhor do que colocar muito texto de apoio e nenhum apoiar em nada. Aqui tem poucos textos de apoio e eles apoiam mesmo. Recomendadíssima edição e tem um preço bem bacana, né? Porque a Penguin é conhecida aí por essas edições econômicas, digamos assim, né? Finalmente, né, para uma análise aqui um pouco mais geral do livro, cara, isso aqui tem muitas críticas a muitas coisas, né? Primeiro, a sociedade carioca da época, que via com maus olhos tudo que fugia ali um pouquinho do controle deles. Então, por exemplo, no começo aqui o Policarpo Quaresma decide que quer aprender o violão, né? Mas lá nessa época o violão era visto como um instrumento que só quem tocava eram os vagabundos, aqueles que não tinham mais nada pra fazer. Quem tá trabalhando não tem tempo de tocar violão. Além do mais, tem muitos outros instrumentos muito mais bonitos, né? E clássicos, como piano, violino e tudo mais. E você vai tocar violão, essa porcaria brasileira aí? Então já começa por aí a crítica do Lima Barreto, né? Esse povo que fica se metendo na vida dos outros e mais do que isso, né? Se acha melhor só por causa de umas coisinhas tão bestas. Ele também critica muito a República aqui, né? Porque afinal de contas, o Lima Barreto viu a queda do Império e o início da República, né? E viu todo o desenrolar daquilo, principalmente sendo filho de uma escrava. Então ele sabia exatamente como é que foi todo esse processo para a população brasileira, né? Porque veja bem, teve no começo toda aquela sensação, né, de como tá na nossa bandeira aqui, né, ordem e progresso. Mas cadê a ordem e progresso? O que mais teve no início da República foram revoltas. Não é à toa que o Lima Barreto menciona uma revolta aqui. E também tem toda essa questão ali dos nossos primeiros presidentes, né, que governavam por decreto, né, fecharam o Congresso Nacional, eram mini ditadores, né, governavam com mão de ferro. O Lima Barreto tinha ali os seus interesses também no Império, né, e tudo mais. Então, ele tinha alguma, não quero dizer repulsa, mas não era interessante para ele a República, né? Então tem também algumas coisas em jogo aqui, né, que são interesses pessoais do cara, mas tudo bem. Ele também critica na pessoa do Policarpo Quaresma esse patriotismo exacerbado, né, esse amor à pátria. Aonde é que isso te leva, rapaz? Por que é que você ama tanto o Brasil, que é só um nome que foi dado à terra em que você pisa, né? E aí eles te obrigam a pagar impostos, te obrigam a votar, te obrigam a se alistar. Eles enfiam cada vez mais em você e te dão muito pouco em retorno. Por que é que você ama tanto esse país? Fica a pergunta aí do Lima Barreto, né? Não vou entrar no mérito da questão. Você tá vendo que eu tenho algum amor aí pelo Brasil, tá certo? Mas enfim, a gente não precisa concordar com tudo que tá no livro, certo? De qualquer forma, fica a recomendação de um livro excelente, tá? Um clássico nacional que nós precisamos reavivar, né? Talvez incorporando um pouquinho aqui do Policarpo Quaresma, eu vou dizer, leia mais nacionais, né? Leia mais dos clássicos. Eu sei que talvez você tenha implicância lá da época do colégio, por causa do Machado de Assis, que era muito chato, por causa do José de Alencar, por causa do Lima Barreto e tudo mais, né? Mas, cara, dê uma chance que eu garanto que você não vai se arrepender. Aqueles olhos com os quais você leu esses livros lá no seu ensino fundamental, no seu ensino médio, eram diferentes. Você era obrigado a fazer essas leituras. Você era um aluno, né? Hoje você vai ler pelo prazer de conhecer uma história como essa aqui, conhecer mais a sua cultura nacional e absorver um pouquinho dessas críticas aqui também. Afinal de contas, é da nossa sociedade que nós estamos falando. Tá bom, isso aqui foi escrito, beleza, mais de 100 anos atrás, ok, eu entendo. Mas é o seguinte, ainda é Brasil. Por mais que muito tenha mudado, muito também ficou igual. Então tem muita coisa aqui que dá pra aplicar nos nossos pensamentos sobre algumas questões de hoje em dia. Bem, aqui na descrição você vai encontrar links que te levam pra Amazon e fazendo compras por ali, não só de livros, ok, mas de qualquer coisa. Você ajuda pra caramba o canal e eu agradeço desde já pela sua contribuição, tá bem? Fiquei pra você, meu abraço, boas leituras e até a próxima.